Olá pessoal, galera bretilizada, um forte abraço a todos, onde quer que você esteja, que você tenha um dia abençoado. Pessoal, ó, respirar fundo para falar do Atlético. O Atlético encerra mais uma temporada de forma vexatória. Isso é vergonhoso em todos os sentidos. O Atlético chegou a um ponto que não dá mais. O próximo passo que o Atlético der em direção à forma como ele está indo, como ele está sendo gerido, é abismo. Chama-se abismo. O Atlético está indo em direção ao abismo e de uma forma muito consciente. O atleta está consciente do que ele está fazendo e indo para o abismo. Não é uma questão de inconsciência. Ah, não aconteceu. Não aconteceu não. O Atlético não aprende lições. E ele continua fazendo as mesmas coisas. Então quem faz as mesmas coisas tem os mesmos resultados. O Atlético não aprende lições. Chegou a mais essa temporada de forma vexatória, encerrando essa temporada de um jeito vergonhoso, em todos os sentidos e para todos. Para a sua torcida, para os seus gestores, para os donos do clube, de uma forma vexatória. O Atlético, mais uma vez, não foi rebaixado no Campeonato Brasileiro pelo saldo de gols. Em 2 temporadas consecutivas, o Atlético chegando na última rodada do campeonato, brigando para não ser rebaixado e tendo a sorte de não ser rebaixado mais uma vez pelo saldo de gols. Isso é deprimente e inadmissível para um time do tamanho do Galo. É inadmissível. O Atlético, que sempre foi um time gigante dentro do cenário, não pode se dar o luxo de ter os seus donos chegando na mídia com a conversa atravessada de dizer que não, mas o Atlético está chegando, o Atlético veio, estivemos aí em 2 finais o ano passado, mais uma final esse ano. Gente, isso não dá ao Atlético, sabe, o direito de ser rebaixado. É o contrário, eles têm que ter atenção para aquilo que está acontecendo de ruim com um clube que pode cair para a segunda divisão, e eles estão dando ênfase para tampar o sol com a peneira sobre aquilo que não tem importância mais. É importante que o Atlético chegue em finais? É importante, mas é muito mais importante que o Atlético volte a ser quem ele sempre foi. O Atlético está de uma forma horrorosa, caindo para as tabelas. Por sorte não caiu para a segunda divisão, mas a tendência é que, se não se acertarem agora, quando é que nós vamos ficar ainda na Série A? É por quanto tempo? É dispensar isso. Quanto tempo ainda temos na Série A? Quanto tempo temos ainda na Série A? Então, gente, é preciso acordar agora, porque o Atlético já passou por situações muito mais difíceis dentro de campo do que nós estamos passando agora, mas a torcida nunca havia abandonado o clube. E ontem nós vimos que a torcida está, sabe, saturada, ninguém está conseguindo respirar o Atlético atual. Ele está sufocando os torcedores que estão tentando se agarrar de qualquer maneira para se salvar, sabe? Se salvar dessas conversas de que pode confiar nesses gestores. Não pode. Os caras conseguiram deixar dentro de campo um time sem alma, sem vida, sem raça, um time que não reage a situações negativas, um time que há 3, 4 temporadas vem sangrando quando é a hora de brigar contra o rebaixamento, não consegue vencer os times que estão na zona de rebaixamento há 3 ou 4 temporadas,
na hora de fazer uma gordura para se manter um pouquinho mais acima na tabela, de forma mais tranquila, quem sabe até galgar, né, vagas direto para Libertadores, ou quem sabe até ser campeão, o Atlético perde a compostura e perde para esses times amebas. Com todo respeito a eles que estão lá brigando, tentando se agarrar num primeiro cipózinho também para não cair. Mas são times que são times assim que nesse momento o Atlético nunca poderia perder ponto para eles. O Atlético perdeu ponto para quase todos os que estão lá. É difícil, mas o Atlético, com essa ideia retrógrada, com essa cabeça de ideias obsoletas, vai ficar pouco tempo na Série A, se não tomar um posicionamento de mudanças agora. É preferível que o Atlético brigue em cima na cabeça dos campeonatos aí, e mesmo que não chegue às finais, entendeu? Mas que o Atlético nunca mais passe por essa vergonha de 2 vezes consecutivas não ser rebaixado pelo saldo de gols. Isso é deprimente, é inadmissível. É inadmissível que o Atlético tenha uma postura tão baixa, tão rasteira, sabe? De se contentar com isso. Isso é sujeira contra os torcedores, sabe? Isso é uma forma inescrupulosa de mostrar para o torcedor que o clube não está nem aí para eles. Que se dane quem fez com que esse clube fosse tão grande como ele é hoje. Que se dane o passado brilhante que esse clube teve. Daqui para frente nós não temos responsabilidade em manter essa história. É isso que esse diretoria está mostrando para nós. É isso que esses donos estão transmitindo para nós. Eu não tenho obrigação nenhuma de manter a escrita, de manter a história desse clube centenário, um time gigante no cenário internacional. O que eles estão dizendo para nós é isso. Vocês são uns idiotas de acreditar que a gente está preocupado com esse clube. É essa a ideia que eles estão passando para nós, gente. E nós não podemos admitir isso. Esse clube, apesar de ter dono, os verdadeiros donos desse clube somos nós, torcedores. E se a gente se contentar em ter o time que temos, aí a gente não tem por que brigar. A gente não tem por que reclamar. Né? Então, de forma vexatória, o Atlético encerra mais essa temporada e não aprende lições. É preciso aprender lições para que isso não aconteça de novo, já na próxima temporada, porque em acontecendo de forma vexatória mais uma temporada dessa, é difícil cravar que o Atlético vá continuar na Série A por mais tempo. Isso é uma vergonha. Isso é um descalabro. Isso é, sabe, inadmissível de todas as formas que você possa pensar. O Atlético hoje é um time que os adversários riem dele. Os adversários estão fazendo chacota. O Atlético virou um time de chacota. Isso é inadmissível. Inadmissível em todos os sentidos. É preciso que o Atlético se levante novamente e mostre quem ele realmente é. Um time de garra, de força. Um time que honre o seu hino. Lutar, 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 vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Esse é o nosso ideal. Mas o ideal do Atlético está sendo se contentar em não ser rebaixado pela segunda vez consecutiva em 2 temporadas pelo saldo de gols. Que vergonha! Que vexame! Não dá mais. Não dá mais. Mude, Atlético. Mude. Galo, mude. Mude. Senão, nós não teremos mais, por muito tempo, o Atlético na Série A do campeonato. E digo mais, se o Atlético cair, dificilmente volta para a Série A, se continuar com essa cabeça obsoleta como está.
Canal do Brit, um canal de interação.